O TSE definiu que o fundo partidário pode continuar sendo usado em campanhas eleitorais, mesmo após a criação do fundo eleitoral. Aquela corte entende ainda que a distribuição do fundo eleitoral e do tempo de propaganda eleitoral deve observar os percentuais mínimos de candidatura por gênero, conforme orientação do STF. Miguel Reale advertia que há de se ter medo de quem tenha medo do dinheiro da política. Dada a natureza intrínseca dos dois processos, dada a comunhão eterna dos interesses, não há por que temer a presença do poder econômico na política. O desafio está em conhecer as fontes e a destinação do dinheiro na política. Assim se indaga até onde vai a autonomia partidária na definição dos critérios de uso desses fundos. Havendo limites, a qual dos poderes do Estado recairia a competência para a definição desses critérios? E se o Legislativo incidir em mora ou mesmo se recusar a atuar por conta de interesses incumbentes? É nessa perspectiva que debateremos as implicações do uso dos recursos dos fundos nas campanhas eleitorais. Muito boa tarde a todos, todas as mulheres presentes, os cavalheiros presentes, aos senhores, autoridades aqui da mesa. Para mim é uma satisfação, uma honra muito grande participar com vocês aqui. Eu muito admiro, há muito tempo. Obrigado ao IPRAD, ao presidente Moisés Pessutti, pelo convite. Para mim é um privilégio participar mais uma vez desse evento. E eu, desde já, sem muitas delongas aqui, vou passar a palavra ao ministro Admar Gonzaga para começar os debates acerca do tema proposto. 10 minutos, ministro, por favor. Ok, muito obrigado. Já eu só faço a repetição dos agradecimentos aqui proferidos pelo Dr. Tiago Bovério, aos ilustres amigos que estão aqui nesse bate-papo. Queria fazer a minha manifestação, não como uma palestra. Aliás, boa tarde a todos e a todas. Não como uma palestra, mas sim como uma manifestação das ideias que tenho a respeito dessa questão sobre a utilização e a intervenção da Justiça Eleitoral na utilização desses recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário. Eu entendo que nós, nesse período de pré-campanha, nós já temos legislação suficiente para, conforme for o excesso que se cometa na pré-campanha, buscar, quando dos registros dessas candidaturas, talvez, por meio de uma ação de investigação judicial eleitoral, apontar que a conduta não foi de acordo. Porque, por exemplo, você ver um partido empregar recursos do fundo partidário na pré-campanha, por exemplo, para meios publicitários tais como outdoor, que não são possíveis durante a campanha. Entendo que aí estaríamos tendo uma clara afronta à norma, afronta ao princípio da igualdade de oportunidades que deve nortear o embate político. Agora, com relação à intervenção do Judiciário na distribuição desses recursos quando da campanha eleitoral, eu acho que a Justiça Eleitoral e também o Supremo Tribunal Federal tem que tomar muito cuidado com isso. E eu vou explicar por quê. Porque nós não temos apenas essa questão de tratar isonomicamente as candidaturas, mas nós temos também a necessidade que verificar a necessidade dos partidos, que são os intermediários no processo democrático entre o eleitor e o poder,
e os cargos que almejam, a necessidade de alcançar o coeficiente da cláusula de desempenho, aqueles percentuais mínimos da cláusula de desempenho. E, para isso, os partidos terão que fazer bancadas. Então, terão que fazer um número estabelecido de votos para que tenha assento no Congresso Nacional e aquelas prerrogativas de partidos que realmente têm algum reconhecimento do eleitorado, da expressão da soberania popular. Porque, depois daquela intervenção do Supremo Tribunal Federal contra a cláusula de desempenho, que foi estabelecida e durante 11 anos ficou parado, o que aconteceu depois daquela decisão, que diz que era inconstitucional a cláusula de desempenho? Também acho que, naquele modelo ali estabelecido, o Supremo Tribunal Federal teria que fazer algumas modulações, mas não dizer, e acho que o Supremo Tribunal, julgando isso hoje, não faria igual, não teria tomado aquela decisão, porque, a partir daquela decisão, é que nós tivemos a profusão de partidos. Nós já temos 35, né, constituídos, e temos mais 74 pedidos. Então, vocês vejam que, no mundo moderno, no mundo informatizado, que nós precisamos de dinâmica legislativa para regular as necessidades sociais, nós temos 28 partidos com assento no Congresso Nacional. Não dá para implementar nenhum tipo de produção legislativa minimamente razoável, a não ser com aqueles conchavos pouco republicanos que estamos cotidianamente vendo nos noticiários. Então, a Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, tem que atuar com muita cautela, e numa visão consequencialista. Se eu fizer isso, o que pode acontecer ali adiante? Você tem, por exemplo, como eu estava dizendo, hoje os partidos precisando alcançar a cláusula de desempenho. Aí vamos dizer, pode alguém perguntar, mas isso não é injusto demais com os pequenos partidos? Eu penso que a justiça ou injustiça não está no fato de ter ou não ter assento no Congresso Nacional. Ninguém vai impedir que exista no país 70, 80 partidos, se quiserem. Isso não tem problema nenhum. O problema é ter assento no Congresso Nacional e receber recursos do fundo partidário, receber aqueles benefícios. Porque os partidos políticos são instituições relativamente homogêneas. Dentro dos partidos do PT, por exemplo, existem correntes, algumas mais à esquerda, outras mais, como nos partidos de direita também, nos partidos de centro, e alguns partidos que não se sentem nem de centro, nem de esquerda, nem de direita, já pronunciado por seus dirigentes. Mas essa questão tem que se ter muito cuidado. Por quê? Vamos à norma. Para os recursos do fundo partidário, o que diz a lei? 5% dos recursos do fundo partidário, não estou falando do fundo eleitoral, esse novo, são distribuídos igualitariamente para todos os partidos. Ok. Mas 95% desses recursos serão distribuídos na proporção dos votos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. E, portanto, o que nós temos aí? Dos votos, aonde, se você for um dirigente partidário,
e estiver pensando com a visão de futuro sobre a instituição que você preside, que você quer que tenha assento no parlamento, você vai dizer assim: preciso fazer voto. Onde tem voto? Onde tem mais eleitor? Onde tem mais eleitor? É no Acre? É no Rio Grande do Norte? É Minas? É São Paulo? É Rio de Janeiro? Estados mais populosos é Rio Grande do Sul, Paraná. Porque você fazendo investimento nessas regiões, e os partidos vão fazer isso, por uma questão de sobrevivência. Ah, mas não é injusto com o Acre, com o Rio Grande do Norte? É. Mas o legislador não estabeleceu um padrão de distribuição desses recursos do fundo partidário. E eu entendo que a Justiça Eleitoral não deve se meter nisso. Porque, senão, nós vamos estar interferindo no futuro e na existência dessas agremiações. É uma má notícia para os estados menos populosos. Mas, com certeza, e outro problema que nós vamos ter disso, também se refere ao Fundo Especial de Financiamento, o fundo eleitoral, esse fundão que, em boa hora, o Supremo Tribunal Federal, tanto num quanto no outro, não, o Supremo Tribunal Federal sobre o fundo partidário, mas aí eu vou deixar isso para o ministro Sérgio Banhos falar, trouxe a questão dos 30% para as mulheres, que também depois, se for o caso, eu gostaria de falar, caso seja do seu interesse, fazer uma indagação a esse respeito. No fundo eleitoral, também você tem uma divisão estabelecida pelo legislador, 2% igualitariamente. E mais uma coisa, o fundo partidário é um fundo que não é utilizado exclusivamente para a campanha. É um fundo que pode ser utilizado para a campanha. Então, esse com o menor problema com relação aos votos. Mas o fundo eleitoral, para quem tiver uma visão de futuro da sobrevivência, olha só o que diz, da agremiação, diz 2% igualitariamente. Isso foi incluído pela Lei 13.488 de 2017, agora. 35%, veja o tamanho da fatia desse fundo, serão divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos, novamente, por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Aí depois vem uma parcela naturalmente maior, de 48%, entre os partidos, na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados. Mas aí você também tem o mesmo problema, porque quem faz voto faz quociente. Então, o que nós vamos ter, além disso, que eu já vislumbro? Candidaturas de pessoas muito conhecidas, já muito conhecidas da população. Eu acho que nós teremos mais Romários, mais Datenas, pessoas que já têm uma exposição natural, porque estão sempre na mídia. E aquilo que sempre fala o ministro Torquato, essa norma foi estabelecida por aquele que legisla em causa própria. Ou seja, o Congresso está sempre legislando na forma de causar uma regra do jogo que os beneficie, porque ele já tem o recall
né? Já foram candidatos, já tiveram exposições em outras campanhas. Então, esse recado rápido que eu dou a vocês aqui, com relação à necessidade da mínima interferência do Poder Judiciário, se refere a essa necessidade de sobrevivência dos partidos e, portanto, com a autonomia constitucional que lhes foi dada, eu entendo que deve ser mínima. Mas é claro que algumas situações muito extravagantes, por se tratar de dinheiro público, devem ser observadas pelo tribunal, sobretudo no que diz respeito à cota estabelecida de 30% de gênero para as campanhas. E é basicamente isso que eu teria a dizer, e para que amanhã, no momento da implementação desses recursos, não haja surpresa nenhuma, porque os partidos terão que atuar na forma que melhor lhes aprouver para o resultado eleitoral. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, ministro Edmar Gonzaga. E, de fato, hoje a pauta é essa, né? Até que ponto a Justiça Eleitoral pode interferir na autonomia dos partidos, principalmente em relação à distribuição dos recursos públicos. Mas eu passo a palavra ao ministro Sérgio Banhos, suas considerações, 10 minutos, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É sempre muito bom estar aqui na cidade de Curitiba, sempre tão acolhedora, muito obstante o frio que muitas vezes enfrentamos por aqui. Obrigado à organização pelo convite. Eu escolhi como tema a questão das tensões e os diálogos entre os poderes que se faz necessário no mundo contemporâneo, pegando como um caso a questão da cota de gênero de financiamento de campanhas, que foi decidida tanto pelo Supremo, numa ação direta de inconstitucionalidade, como também por intermédio de uma consulta respondida pela ministra relatora, ministra Rosa. E começo dizendo o que é óbvio, que no Estado Democrático de Direito, novas leituras desse relacionamento, das questões relativas à separação, ou como muitos autores contemporâneos preferem dizer, interdependência dos poderes, elas efetivamente têm que ser tratadas caso a caso para melhor compreensão desse diálogo imprescindível entre os poderes. Há, como todos sabemos, uma tênue fronteira entre a atividade legislativa, a jurisdição constitucional e a jurisdição ordinária. É sempre fundamental questionar os limites e analisar, como disse, os diálogos existentes entre os poderes, sob a ótica sempre atenta do princípio democrático e também das funções inerentes, que são inerentes a cada poder. Os debates são indiscutivelmente profundos e merecem detida reflexão. O que parece incontroverso é que a insuficiência de legislação pode efetivamente levar a omissões inconstitucionais, mas, por outro lado, também parece correto que a invasão de competência legislativa, muitas vezes excessiva pelo Poder Judiciário, ele transforma, muitas vezes, uma intervenção que não tem a legitimidade esperada. Possibilitar ao Poder Judiciário ultrapassar indiscriminadamente a sua legitimidade, que é de aplicador de direito, e atuar como legislador positivo, pode nos levar àquilo que Humberto Ávila já dizia: obedece-se à parte da Constituição, violando-a noutra parte. Não é porque, eventualmente, uma lei não é boa, não nos soa boa, não gostamos dela, que é uma lei inconstitucional. Não é porque uma lei que é omissa, ela não foi deliberadamente deixada omissa. Talvez por vício de formação tanto acadêmica como profissional, eu me filio àqueles que entendem que o locus, o espaço democrático, é o poder legislativo. Ele deve ser tratado, portanto, sempre como protagonista do sistema. Mas
Também compreendo, sem qualquer dificuldade, que, nos tempos de hoje, o papel do Judiciário também é o de aplicar o melhor direito, garantindo direitos fundamentais, mas, essencialmente, com o que eu chamaria de modéstia judicial, com o objetivo solene de garantir direitos fundamentais, mas de uma forma muito restrita. A questão das cotas de gênero eu trouxe exatamente porque eu acho que é um daqueles casos em que o Poder Judiciário não ultrapassou os limites constitucionais da sua competência. Na verdade, até vale algum retrospectivo quanto à questão das mulheres, a participação de gênero das mulheres no Brasil. Na verdade, o que se observa de há muito é múltiplas disfuncionalidades no sistema político, principalmente nas questões de gênero. E as dificuldades passam por, pelo menos, 2 pilares. O primeiro, uma dificuldade de se promover uma efetiva reforma política. E essa dificuldade é clara. É que o poder eleito se coloca, não quer se colocar nunca em risco. E, como já disse o ministro Adhemar, que é uma frase clássica do ministro Torquato Jardim, não existe legislação que seja tão diretamente ligada aos legisladores do que a legislação eleitoral. Não se pode compreender que eles mudariam regras que lhes são favoráveis, que lhes trazem vantagens eleitorais competitivas, comparativas. Na verdade, uma mudança na legislação eleitoral, ainda que pequena, pode transformar outrora vitoriosos em vencidos. Uma outra dificuldade a ser superada é a quase total ausência de democracia intrapartidária. É importante até observar que, na reforma eleitoral de 2017, todas as propostas que tinham algum cunho de promover, de estimular a democracia intrapartidária foram sumariamente rejeitadas. No caso específico da matéria de fundo, é bom a gente lembrar que as mulheres, segundo observação de 2014, são hoje 52,14% do eleitorado, uma diferença de 7 milhões de votos. E, não obstante esse dado, li matéria recente trazendo informações da União Interparlamentar, são dados de 2017, que demonstra a ínfima, acho que mais do que ínfima, infame participação das mulheres na composição do parlamento brasileiro. Segundo esse estudo, são 10,7%. Num ranking de 193 países, o Brasil ocupa a posição de 154. Só como exemplo, a título de exemplo, no espaço da América Latina, nós ocupamos talvez um dos mais baixos índices. A Bolívia, 53,1%, o Brasil, 10,7%, Nicarágua, 45,7%, México, 42,6%, Equador, 41,6%, Argentina, 39%, Peru, Colômbia, 18%, Suriname, 22%. É uma situação realmente infame. E o que a gente observou? O legislador, já preocupado com isso, na reforma de 2009, já introduziu nova redação ao artigo 10, parágrafo 3º, trazendo aquele compromisso, aquela responsabilidade dos partidos reservarem 30% das vagas dos registros para cotas de gênero. No caso de minorias, mas no caso a minoria são as mulheres. Não houve a esperada igualdade de gênero na representação política. Os dados de 2014 e 2016, das eleições, mostraram que essa desigualdade permaneceu. Em 2014, apenas 51 mulheres foram eleitas por uma Câmara de 513 vagas. Em nível nacional, foram eleitos, apesar do registro de 31,6% de mulheres, foram eleitas apenas 7.811 vereadoras, em detrimento dos mais de 50 mil vereadores eleitos. E o pior, o TSE percebeu
aferiu que 16 mil, mais de 16 mil dessas candidaturas femininas eram candidaturas ditas fantasmas. Foram candidatas que tiveram votação zerada, isso é, nem elas votaram em si mesmas, o que demonstra, mais uma vez, a fraude promovida na intimidade das agremiações, que simplesmente quiseram cumprir a meta estabelecida na legislação, mas sem promover qualquer prestígio às candidaturas femininas. Esses dados realmente preocupam e atestam a ausência de democracia intrapartidária. Em um ambiente que todos nós conhecemos, onde impera a lógica masculina, é de se esperar que, na hora da eleição, sejam prestigiados com tempo de TV e rádio e com a maior parcela do recurso financeiro, os homens. Os recentes julgados, tanto do Supremo como do TSE, a ação direta de constitucionalidade por 5117 e a consulta 0600-25-218, vieram exatamente em socorro dessa situação. O primeiro trata da distribuição daquela parte do fundo partidário que irá para a campanha, 30%. A consulta é relativa ao Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, 30% também de total do fundo, e mais do que isso, também o direito à antena. Para sustentar até a minha opinião, que já foi dita, que esses dois julgamentos não feriram qualquer princípio constitucional, eu me sirvo do que foi dito no voto, que ainda não está publicado, do ministro Edson Fachin, relator da referida ação direta de inconstitucionalidade. Ele fala mais ou menos assim: a ação afirmativa presente, objetiva prestigiar o direito fundamental de gênero, de igualdade, tanto no que diz com igualdade de oportunidade, como de igualdade de resultado. O que, então, difere? Na verdade, aquela primeira legislação tratava do ponto de partida, igualdade de oportunidade. E essas decisões, elas querem trazer a igualdade de chegada, dar realmente ferramentas para que se possa promover a efetividade daquela legislação já posta. E daí a particularidade do caso. Não se trata de uma inovação. O que fez tanto o Supremo quanto o TSE foi prestigiar a legislação anterior posta, aquela que foi trazida pela reforma de 2009. Na verdade, ela deu efetividade, prestigiou uma decisão legislativa. Ela não invadiu, ela complementou. Esse é o esforço que tem nos levar o mundo, que tende a nos levar ao mundo contemporâneo. É de se colocar juntos, com maturidade política, esse essencial e imprescindível diálogo entre os poderes. É buscar o equilíbrio entre o ponto de partida e o ponto de chegada. As decisões, então, finalizando, até para a tranquilidade do mediador, a que chegaram as duas cortes, no meu ponto de vista, como já dito, elas foram justas, proporcionais na distribuição dos recursos e têm como objetivo pagar uma dívida antiga com a sociedade brasileira. Uma dívida que não é com a minoria da sociedade brasileira, mas com a maioria, os 52,13% das mulheres brasileiras. Eram essas as considerações. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Sérgio Banhos. Eu acredito que hoje também, acho que a maior curiosidade que a gente tem, os operadores do direito, é saber como será feita essa distribuição dos 30% das mulheres e como será a resposta da Justiça em relação a isso, a tutela da Justiça ou a interferência da Justiça. Eu passo a palavra, ministro Eugênio Aragão, 10 minutos, por favor. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer aos organizadores desse evento pelo convite, uma iniciativa muito importante, num momento tão conturbado da vida nacional. Boa parte da crise que nós estamos vivendo hoje, que é uma crise política no Brasil, se deve a uma certa hipertrofia do Poder Judiciário.
o Poder Judiciário parece que, em diversos momentos da vida nacional, está extrapolando sua função jurisdicional para querer governar. Querer governar, querer legislar, enfim, se sobrepor sobre os demais poderes. Uma volta à normalidade depende, sobretudo, de a gente garantir um certo reequilíbrio na relação entre a política e a jurisdição. Nem compete ao poder jurisdicionante fazer política e não compete ao poder legislativo querer coibir a jurisdição. Isso daqui eu digo porque não deixa de ser preocupante, vamos dizer, a escala com que o Poder Judiciário, no âmbito eleitoral, possa querer interferir na expressão da soberania popular pelo voto. É verdade que nós temos diversas fragilidades gritantes no nosso sistema político partidário e que deixar essas fragilidades seguirem seu próprio rumo acaba talvez sendo destrutivo para a própria democracia, o próprio tecido democrático. E ficamos então naquele dilema de saber se deixa o barco correr e com isso a democracia se deteriorar na sua qualidade, ou se interferimos de forma coercitiva para colocar as coisas no lugar. E isso diz respeito muito de perto à questão do financiamento das eleições e do sistema eleitoral. Para começar, nós temos partidos políticos que, em sua grande maioria, talvez não mereçam esse nome no Brasil. São muitas vezes agremiações muito mais oportunistas para permitir a facilidade do acesso ao poder de certos atores, que escolhem esses partidos como seus instrumentos, quase que pessoais. O caciquismo entre nós é extensamente difundido. Partidos, como disse o ministro Banhos, que não têm respeito à democracia intrapartidária. E, aliás, isso é uma contradição, porque um dos princípios que os partidos políticos devem seguir é o respeito ao Estado democrático de direito. Então, se o partido deve, constitucionalmente, lealdade à democracia, é evidente que também esse partido deve praticá-la internamente, não só para fora, mas também para dentro. E o grande problema no financiamento das campanhas eleitorais é o critério pelo qual os próprios partidos distribuem esses recursos entre seus candidatos. Em muitos desses partidos, a distribuição é mais aquinhoada para aqueles que estão nas cercanias de quem manda no partido. E, em muitos partidos também, os recursos que são colocados à disposição do partido não são utilizados para as funções precípuas desses recursos. Muitos partidos, entre nós, não têm estrutura partidária, não têm militância. O programa é algo apenas burocrático para ser registrado, mas ninguém se filia àquele ou àquele partido por causa de seu programa, se filia por causa das pessoas que os convidam. Então, nós vamos ter partidos que, por dentro, são ocos e também não usam o dinheiro do seu fundo partidário
para a sua organização interna. Não levam a sério a função de pesquisa de educação política, não levam a sério o estímulo à igualdade de gênero, não levam nada disso a sério. Estão mais preocupados no dia a dia em chegar perto do poder para tirar prebendas do poder e, com isso, se financiarem. É a grande preocupação. A função da política é administrar o poder e chegar ao poder. Um partido que não tem a mínima chance de chegar ao poder é uma contradição em termos. Um partido que não tem chance de chegar ao poder acaba se dedicando às atividades de penumbra ao redor do poder, conchavando, né? Vendendo influência, vendendo o seu voto. E isso não é saudável para a democracia. Então, o que nós temos no fundo partidário são pouquíssimos partidos que levam realmente a sério a sua missão e aplicam os recursos do fundo partidário naquilo que é sua destinação principal: manter o funcionamento do partido. Manter esse funcionamento. A grande maioria não está preocupado em instalar diretórios locais, não está preocupado em ter sedes, não está preocupado em ter empregados, nem coisa nenhuma. Exatamente. Agora, são poucos os que têm. Então, nós vamos ter uma situação muito curiosa no momento em que o Tribunal Superior Eleitoral permitiu que se usasse igualmente o fundo eleitoral e o fundo partidário para financiar campanhas. Aqueles partidos que não levam a sua missão a sério e fizeram uma boa poupança de fundo partidário, né, vão poder distribuir o excesso desses recursos a seus candidatos, ao passo que aqueles partidos que levaram a sua missão a sério, se estruturaram, usaram esse recurso no funcionamento do partido, vão estar numa situação de desvantagem. Nós, na verdade, estamos no momento em que nós permitimos que o fundo partidário seja utilizado para as eleições, nós estamos, na verdade, abençoando, estamos, na verdade, dando todo o aval a este desvio do uso do fundo partidário para fazer poupança para eleições. É verdade que o fundo partidário, a legislação prevê que o fundo partidário possa ser utilizado para as eleições. Mas temos que ver dois aspectos aqui. O primeiro dele é que, quando a lei diz que pode ser utilizado para a eleição, isso aqui nós temos que ver que essa lei, no seu tempo, era uma lei em que não tinha um fundo eleitoral. E, em segundo lugar, né, a lei mesmo coloca isso assim como algo secundário, não é o principal. Não é o principal do fundo partidário. Né? E, por não ser o principal, não pode ser simplesmente, quase o seu todo, ser utilizado para isso. E nós sabemos que há partidos hoje que estão fazendo distribuição régia do excedente do fundo partidário para seus candidatos, que vão estar praticamente com as suas eleições já praticamente financiadas. 2.500.000 reais para deputados, que são distribuídos assim já a forfé, não é isso? Para alguns candidatos, aqueles mais próximos da corte do príncipe. Né? Isso é extremamente preocupante. O fundo eleitoral, por sua vez, né, é uma criação nova, é perfeitamente legítimo que a justiça eleitoral, ou seja, o braço do Estado, queira ter um controle mínimo da utilização desses recursos. São recursos públicos. Como recursos públicos, são recursos que vêm do contribuinte. Então, não é razoável que um partido possa fazer disso o que quer. Né? Tem que ter um controle que não deve apenas ocorrer no momento da prestação de contas, mas também deve ser feito, de alguma forma, de um modo preventivo. Porque existe um enorme impulso
a se utilizar esses recursos de forma desordenada. A campanha eleitoral vamos dizer, é um momento em que as despesas são realizadas aos borbotões numa rapidez enorme. Então, há uma necessidade de haver critérios. Sem dúvida nenhuma, o critério dos 30% para garantir, vamos dizer, uma ação afirmativa de gênero é perfeitamente legítima, até porque, na sua proporção, ela corresponde exatamente àquilo que a legislação prevê da reserva de vagas às eleições proporcionais. Portanto, os partidos devem, sim, já que devem resguardar 30% das suas vagas proporcionais para as candidatas, devem também resguardar, utilizar 30% dos recursos destinados às eleições proporcionais para também as candidaturas femininas. Minimamente, pelo menos. Não é que deva ser apenas isso. O que pode preocupar, no entanto, é essa linearidade. Porque os recursos do fundo eleitoral, eles não serão distribuídos de forma linear, né? Eles vão ser distribuídos com preferência a beneficiar candidatos que atraem votos, né? Isso é legítimo. Eu não vou, como vamos, dirigente de partido, dar o mesmo recurso para um candidato que não tem voto e um candidato que tem voto. Então, é legítimo isso. O que não pode acontecer é que esse candidato que recebe mais receba por critérios que não sejam transparentes. O partido deve ser obrigado a ter transparência sobre os critérios que utilizar na distribuição desses recursos. Eu acho que isso é o mínimo que a Justiça Eleitoral deve exigir. É que ele pratique a transparência interna. Eu acho que os filiados têm o direito de saber por que os recursos foram para o candidato tal e não foram para o candidato qual, né? Então, isso é até, vamos dizer, um princípio de republicanismo. Mas, claro que não há como exigir essa linearidade. A linearidade em relação às candidaturas femininas só se justifica por ser uma ação afirmativa. Porque, teoricamente, não seria razoável também aqui você impor um ônus ao partido de destinar recursos para candidatos que não têm fôlego. Mas, como se trata de uma ação afirmativa, eu acredito que a ação afirmativa justifique isso. De qualquer forma, o que é necessário, e me parece que nós ainda estamos em déficit nisso, é na exigência de transparência na distribuição desses recursos. Eu paro por aqui. Muito obrigado, ministro Eugênio Aragão. E eu já vou iniciar aqui a rodada de debate. Começar com o ministro Edmar Gonzaga. Nós sabemos que, por lei, né, para ter acesso ao fundo eleitoral, que está sendo chamado carinhosamente de FEFEC, o pessoal tem chamado de FEFEC, fundo eleitoral, para ter acesso, o partido precisa apresentar critérios objetivos pré-estabelecidos. No fundo partidário, isso não ocorre. Fica critérios ou discricionalidade do partido. Então, até para se analisar, o ministro Eugênio disse sobre a distribuição régia, é possível a Justiça Eleitoral apresentar uma tutela posterior às eleições, análise, porque se trata de recursos públicos, né? Se é possível a Justiça Eleitoral também tutelar a forma de distribuição do fundo partidário. Eu acho isso muito complicado. Eu acho que você interferir na possibilidade do partido atuar em sua sobrevivência, de forma a visar a sua sobrevivência, eu acho muito complicado. Eu também comungo aliás, a excelente manifestação do doutor Eugênio Aragão, como de costume, traz essa preocupação. O problema é o seguinte: o legislador não legisla porque tem 28 partidos no Congresso e não tem interesse de fazer algumas coisas, implementar algumas modificações, primeiro, porque não lhes interessa, e segundo, porque pode não ficar muito bem com o eleitorado, né?
Então, e pedem para que a Justiça Eleitoral interfira. Depois que a gente interfere, aí vira judiciário, né? Vira intervenção da Justiça. Eu acho muito complicado você interferir. Eu acho que, em casos pontuais, como, por exemplo, de extrema necessidade, como é o caso que foi objeto da palestra do ministro Sérgio Banho, também excelente, foi fundamental, porque o que acontecia anteriormente é uma verdadeira covardia. O que dizia a legislação? O que fez o legislador naquele ambiente masculino? Disse que, para cada 2 homens, tem que ter uma candidata mulher. Então, você trazia uma mulher para dar possibilidade à candidatura de 2 homens. Prometia mundos e fundos à pessoa e depois as deixava, logo após o registro da candidatura, à sua sorte. Agora, quando poderiam ter implementado uma legislação para dizer vão ter acesso 30% nas direções, na direção estadual, direção municipal. Mas aí disse o doutor Eugênio Aragão, esses partidos, a maioria dos partidos, sequer tem diretórios municipais. E quando tem uma comissão provisória, a sede, eu costumo dizer, é o sovaco do presidente, é onde fica o livro de ata. É onde fica o livro de ata. E ali é uma reunião, quando se fala, vamos fazer lista fechada no Brasil, é o que sempre se fez. Esse negócio de convenção é para inglês ver, isso não existe na maioria dos partidos. Os candidatos já foram decididos, já estão aí fazendo campanha. E agora, com a distribuição de 30% dos recursos do fundo partidário, que eu, aliás, deveria ter uma revogação. Eu, se fosse implementar alguma, eu acho que a criação do fundo eleitoral, na minha opinião, trouxe uma revogação tácita da possibilidade de utilização dos recursos do fundo partidário em campanha eleitoral. Se nós queremos estimular democracia partidária, tem que ter distribuição de recursos. E aí se diz, não, vocês interferiram. Poxa, mas a gente tem que interferir? Claro, a legislação não trouxe, então 30% dos recursos, seguindo a lógica do Supremo, do fundo partidário, daquilo que for aplicado em campanha, deve-se aplicar do fundo partidário, deve-se aplicar 30% para candidaturas femininas, muito mais lógica no fundo eleitoral, no FEFEC aí que você está falando. E aí, mas não tem candidata feminina. Não tem candidato. Vai aparecer, isso não é problema do judiciário. Vai aparecer. E aí nós vamos ter um ciclo virtuoso. Por quê? Quem é que aqui vai gostar de entrar num ambiente hostil? Se eu fosse uma mulher, eu teria dificuldade de entrar num ambiente partidário. Quem gosta de ir num lugar que você não é bem-vindo? Eu teria dificuldade, agora não. Com a possibilidade de recursos, isso vai trazer um estímulo para que as mulheres tenham possibilidade de realmente fazer uma campanha e não aquela fraude que a gente via, escancarada, de não ter nenhuma propaganda de campanha. Agora não, e aí você, com a participação das mulheres, com garra, que é bem... E talvez tenhamos até melhores práticas no parlamento e não essas que têm nos envergonhado tanto. Muito obrigado, ministro. Agora um questionamento ao ministro Sérgio Banho. Então, fica à vontade. Só para complementar as palavras já muito bem colocadas pelo ministro Admar, como eu disse, em 2017, na reforma, foi prestigiada a autonomia partidária. O doutor Eugênio colocou muito bem que autonomia significa quando você tem todo o seu dinheiro. Se você recebe verba pública, ela é uma autonomia relativa. Você tem que prestar contas, você tem que ter fiscalização, controle e transparência. Mas, por outro lado, também já foi dito aqui que temos que respeitar o direito do partido sobreviver. Nós temos aí desafios das cláusulas de desempenho e também de abocanhamento de uma boa parcela do fundo partidário. Os partidos também, estrategicamente, eles têm o direito da sua preservação de buscar os cavalos, eu não posso falar o feminino, desculpa, buscar os melhores candidatos e as melhores candidatas.
Na verdade, isso está na natureza de qualquer instituição, que é a sobrevivência. Claro. Respondendo à pergunta sobre outro viés, o que ficou foi simplesmente a obrigação de os partidos colocarem, e aprovado pelo diretório, critérios. Nós não sabemos que critérios vão ser colocados, se vão ser muito simplificados. Os candidatos à reeleição vão receber tantos por cento. Os candidatos, não sabemos que tipo de relatório chegará. O compromisso é que se entreguem critérios. Eles podem ser muito singelos. Agora, eu acho que um controle posterior pode acontecer, sim, em cima desses critérios que foram entregues, na hora da prestação de contas. Perfeito, muito obrigado. E, princípio da isonomia, passar também a mesma pergunta, por favor. Olha, eu fico, na verdade, muito satisfeito de ver 2 ministros do Tribunal Superior Eleitoral adotando essa postura, vamos dizer, de menor intervenção, né? Porque, realmente, vamos dizer, eleições, elas precisam ocorrer num ambiente de plena realização da liberdade de campanha. Ao mesmo tempo, né, é o que eu tinha falado antes, diante de vamos dizer, de um quadro partidário tão deteriorado, é difícil simplesmente se ficar com os braços cruzados, né? É difícil. Eu acredito que algum tipo de direcionamento, como no caso os 30%, deve existir no futuro. Não estou dizendo nesse primeiro momento que a primeira tentativa de se conseguir, vamos dizer, criar critérios, estabelecer critérios para o uso deste fundo, mas eu acredito que algum tipo de pormenorização deva existir, por exemplo, para resguardar outros tipos de minorias, de pessoas vulneráveis também, para que os partidos venham a atender limitadamente, minimamente, né? Partidos, como se diz na Constituição da República Federal da Alemanha, são, na verdade, entidades que devem contribuir significativamente para a formação da vontade política da nação. E eu acredito que prestigiar as garantias fundamentais deve ser uma das funções precípuas da realização dessa vontade política. Então, você dar igualdade de chances, não só, vamos dizer, na questão de gênero, mas também na questão de minorias, principalmente em regiões mais fortemente habitadas, por exemplo, por comunidades indígenas, também aos indígenas. Você dar condições também de presença garantida a negros, né? Me parece que são, vamos dizer, critérios que mais cedo ou mais tarde devam ser também introduzidos, não se deixando isso completamente ao talante dos partidos políticos, e sim dar algum tipo de direcionamento. Me parece que isso não está errado por si só, tá? O que seria errado era querer apontar que este candidato não merece, aquele candidato merece. Não, mas critérios, estabelecer alguns tipos de critérios mínimos que homenageiem a isonomia, a igualdade de chances para o acesso aos mandatos eletivos, eu acho que é uma função fundamental do Judiciário Eleitoral. Muito obrigado, ministro. Só para otimizar que o nosso tempo já está se esgotando, de forma breve, voltar mais uma rodada de perguntas, aproveitando o gancho sobre os critérios de distribuição, de forma breve e objetiva. E, em tese,
como deve ser feita essa distribuição dos 30% para as mulheres? Se, por exemplo, o partido pode destinar a uma única mulher, ou ela seria mais recomendável a distribuição mais isonômica? Ministro Admar Gonzaga. Eu entendo que os partidos devam, não só os recursos das mulheres, mas os recursos também, de modo geral, porque o que se diz é que 30% é o mínimo. É o mínimo. Então, dizer que vai se aplicar a 30% apenas e a mulher não vai ter direito ao restante, por que não? Se ela é uma candidata com viabilidade política. Só se o dirigente do partido tiver pouca intimidade com a inteligência. Né? Nós temos, no caso, candidatura presidencial viável, se for o caso do partido. Mas eu entendo que os partidos devam, até em respeito à sua função, como disse o doutor Eugênio Aragão, o artigo 1º da Lei dos Partidos Políticos diz, assim como na Alemanha, que os partidos devem zelar pelo sistema representativo e pelos princípios fundamentais impressos na Constituição da República. Está no artigo 1º da Lei dos Partidos. Então, é obrigação do partido, e eu acho que isso até deve causar aos próprios dirigentes partidários uma visão de necessidade de estabelecer critérios, ainda que mínimos, como disse o ministro Sérgio Banhos, para que se tenha alguma transparência, alguma, vamos dizer assim, não, eu estou com lealdade na cabeça, mas não seria esse o termo, alguma lógica, né, racionalidade, né, alguma justificativa do porquê que esses recursos foram distribuídos dessa ou daquela maneira. Mas não apenas com essa visão de 30%, porque isso não vai ser desculpa. Você tem os 70%. Então, se você tem uma candidatura presidencial, vai e abocanha dos 70%. Nós não estamos tratando isso como exclusividade. De fato, viabilizar a inserção feminina. Exatamente. Se tem uma candidata com qualidade, e talvez até outros partidos quisessem aquela candidata, e não o candidato que se apresenta à presidência da República por aquele partido, ou não tem quadros. É isso que eu entendo. Ministro Sérgio Banhos, por favor, estamos com o prazo aqui, bem sucinto. O que dizer? Eu continuo na tese da autonomia. Acho que tem que se tentar o equilíbrio de prestigiar o maior número de mulheres possíveis dentro desses recursos de pelo menos 30%. Mas, na lógica da sobrevivência, também apostar nas candidatas com mais chance, eu entendo totalmente possível. O TSE, a Justiça Eleitoral, talvez venha enfrentar essa questão. Eu também não formei convicção e não estou aqui asseverando. Um primeiro pensamento assim. O que, para finalizar só, eu acho que nós temos que pensar que esses passos que foram dados em favor da cota de gênero, eles talvez ainda não sejam suficientes. Na verdade, talvez eles não alcancem nem aquelas parlamentares que já estão lá eleitas. Essas terão prioridade nos seus partidos. Elas assinaram a consulta e não foi de uma forma diretamente interessadas, mas de uma forma do interesse coletivo das mulheres, porque elas estão na lista daquelas que têm preferência dentro dos partidos. Mas muito precisa ser feito. Eu, inclusive, entendo que tínhamos que pensar em estender não só a cota, mas também a reserva propriamente das vagas. Isso já houve projeto de lei no Senado, aprovado nos 2 turnos, e rejeitado na Câmara por apenas 15 votos, que visava exatamente, em 3 legislaturas, aumentar de 10% para 16%, mesmo num sistema que não é de listas fechadas. O último, se não se alcançasse aquela cota mínima, o último homem, o homem menos votado, seria substituído pela mulher mais votada. Mas isso só são questões que aí sim se daria efetividade plena. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Doutor Eugênio. Olha, eu acredito que a intervenção, continuo achando que a intervenção ela tem que ser mínima. Eu tenho entendido e conversei também isso com algumas pessoas no TSE, que
De qualquer forma, esses 30% obrigatórios são dos recursos destinados à eleição proporcional, e não do todo do fundo, né? Isso significa que aí não vem ao caso o investimento numa candidatura majoritária, essa é outra questão, né? É claro que me parece que o partido, ele vai, este ano, todos os partidos vão fazer um investimento pesado nas eleições proporcionais, principalmente para a Câmara dos Deputados, para garantir o seu futuro financeiro e também comunicativo, para ter tempo de televisão e tempo de exposição. Então, sobre esse aspecto, eu acredito que a destinação desses 30%, ela, vamos dizer, como ela será administrada dentro do partido, isso é uma questão interna do partido, né? Se realmente o partido tiver uma candidata que poderá puxar votos de vários para vários outros, né? E inclusive de outras candidatas, né? Então, por que não investir maciçamente nessa candidata? O que eu estou insistindo é o seguinte: o que deve ser exigido é a transparência, né? Eu acredito que todo mundo deve ter o direito de saber o que fez aquele partido adotar este e não aquele outro critério, né? Desde que o critério seja lógico, ele seja aceitável, plausível, né? E, ao mesmo tempo, ele for público, ele deve ser aceito. Perfeito. Eu vou passar já para as considerações finais de cada um. E fala breve, 2 minutinhos, 1 minuto cada um. E, dentro do possível, se vocês considerem a experiência de vocês, ou o que vocês pensam sobre essa forma de financiamento público, se é a melhor forma, mais efetiva, se vocês concordam ou não com o financiamento público, ou a experiência dos financiamentos privados seria mais interessante para o país. Olha, eu entendo que esses financiamentos podem coexistir. O Supremo Tribunal Federal, quando entendeu aquele modelo inconstitucional, ele não disse que o financiamento privado é inconstitucional. Aquele modelo é inconstitucional. Quem fez a opção foi o legislador depois, em dizer que o financiamento é exclusivamente público. E quando eu falo que o fundo eleitoral criado pelo legislador deveria ter uma revogação, ser observado como uma revogação tácita, eu digo isso já com aquilo que se observava no comportamento de alguns partidos, que eram partidos fictícios, partidos de donos, partidos que não tinham capilaridade formal, não exerciam, e que acabaram fazendo, que disse o doutor Eugênio Aragão, acabaram fazendo, na janela partidária, um mercado de compra. É só olhar, é tão escancarado, é só olhar quais são os partidos que não têm direção, quais são os partidos que fizeram a poupança, que disse o doutor Aragão, e para que partidos foram esses parlamentares, que já estão com a sua campanha financiada. E isso atende, isso convém à democracia, à igualdade de oportunidades. Isso é um absurdo, que passou debaixo das nossas barbas e nós não fizemos nada com relação a isso. E aí, depois, a gente se vai interferir, não, pelo amor de Deus, porque eu vou coligar com aquele partido. Pelo amor de Deus. Nós não estamos aqui para resolver problema específico de partido político. Nós estamos aqui no nosso mistério de defender os princípios da República. E isso, com todo respeito, não é republicano. Obrigado, ministro. Muito brevemente, já que o tempo está esgotado, só para dizer que concordo com o ministro Adhemar. Na verdade, eu acho que houve um pouco de exagero em se banir, isso é uma opinião pessoal, a contribuição de empresas. Acho que realmente aquele modelo estava falido, foi desmoralizado, mas algumas alternativas eram possíveis, né? A proibição, por exemplo, de doação para candidatos adversários, uma série de outras limitações. Os argumentos que foram usados na ação direta de inconstitucionalidade como fundamento dos votos vencedores, nas eleições de 2016, das leituras que fiz, dos dados que vi,
não demonstram que aqueles objetivos foram alcançados. A igualdade não foi alcançada. Os partidos que tinham maior fundo partidário mantiveram a sua proporção vantajosa de número de prefeitos comparado a 2012 a 2016. Não houve o prestígio de entrantes. Aquelas pessoas já conhecidas foram vitoriosas. Moralidade também, apesar da diminuição dos gastos de cerca de 6 bilhões para 3,7 bilhões, deve ter acontecido, não necessariamente esses recursos, foram só esses recursos, os contabilizados, que foram efetivamente utilizados nas campanhas. Tem um dado assustador do TSE, que diz que cerca de 70 mil doadores eram inscritos no programa Bolsa Família e doaram 63 milhões. Então, muita fraude. A gente sabe que campanha custa, democracia tem necessidade de dinheiro. E o dinheiro, fora do dinheiro escriturado, é um dinheiro que vem das piores fontes possíveis. Vem do tráfico de entorpecentes, vem das milícias urbanas. Então, eu acho que as empresas também têm interesse. Elas têm interesse em preservar o seu setor, elas têm interesse em manter empregos vinculados. Então, na verdade, o que eu acho, o modelo continuaria sendo misto, como mas com a participação controlada, transparente das empresas. Era só isso. Obrigado. Eu acho que nós estamos num período em que muitos de nós pecam por achar que as soluções para a democracia estão no moralismo, né? Moralismo não é ética. Moralismo é uma mania de querer estar certo, sempre certo, né? E eu acredito que a campanha privada ela pode ser perfeitamente ética, tanto quanto a pública. O que não era de se admitir era que empresas que mantinham contratos com governos financiassem campanhas, né? E isso eu acho que aí tinha que ter uma limitação mesmo. Tem contrato público, está proibido de financiar campanha, né? Então, determinados setores não deveriam entrar nesse financiamento. Eu acho que isso já seria um freio enorme ao mau uso desse sistema. Mas você pura e simplesmente proibir a pessoa jurídica de financiar não retira o recurso da pessoa jurídica da campanha. A pessoa jurídica pode perfeitamente direcionar de forma fraudulenta recursos para campanhas, seja fazendo seus empregados doarem em massa para um candidato, né? Como se fosse, na verdade, sua própria empresa, usar seus empregados como laranja, seja fazendo doações não eleitorais, né? Então, me parece, a gente tenta tapar um buraco e abre outro, né? Então, eu não acho que... Eu prefiro critérios transparentes. Eu acredito que, sim, pessoas jurídicas têm legítimo interesse de interferir no processo político, né? Empresas têm direito de defender os seus setores, defender políticas setoriais que passam pelo parlamento. Isso faz parte da complexa democracia de que pessoas jurídicas privadas também fazem parte, né? Não é simplesmente essa equação one man, one vote, né? Não é tão simples assim, né? Empresas são atores políticos e devem, sim, ter também podem ter algum tipo de influência no processo político. O que não se pode permitir é que o interesse privado se amalgame com o interesse público, né, e deturpe ou desvie a função pública, né? Isso que não é permitido. Mas eu acho que seria salutar, sim, que o sistema continuasse misto e iria até mais longe. Permitir que sindicatos também entrassem no financiamento, por exemplo, de partidos que estão mais vinculados à atividade sindical. No Reino Unido, por exemplo, sempre foi assim. O Partido Trabalhista financiado pelos sindicatos e o Partido Conservador pelas empresas. Foi sempre assim e provavelmente assim será por muito, muito tempo. Só mais uma coisinha que eu gostaria de, primeiro, terminando aqui a participação, eu acho que vou falar por todos, queria
parabenizar mais uma vez a organização do Congresso, né, que, sem dúvida nenhuma, é o melhor do Brasil, disparado. Outros estão seguindo nesse caminho, mas aqui em Curitiba é sempre muito bom. E também elogiar a excelente qualidade da intermediação do doutor Tiago Bovério. Obrigado. Muito obrigado. E peço desculpas à organização do evento, o extravasamento do tempo, e desde já agradecendo mais uma vez ao IPRAD, ao IBRAD, aos demais organizadores, e Vossas Excelências, ministro Edmar Gonzaga, muito obrigado, ministro Sérgio Banhos, ministro Eugênio Aragão, e a todos vocês, muito obrigado, uma boa tarde.